Bom dia a todos, meu nome é Yami, eu sou do marketing da ITER. Antes de iniciar o webinário de hoje, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro é sobre o nosso próximo webinar, que terá como tema Evoluindo de contratos de manutenção para confiabilidade. Em breve postaremos mais informações no LinkedIn da ITER. O segundo recado é sobre o certificado. Não deixem de responder a pesquisa no final da apresentação, mas qualquer dúvida eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês para entrar em contato, tá bom? Vou passar a palavra para o Bruno Bega, quem vai conduzir a apresentação de hoje. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Eme. Bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigado aí pela participação de todos, né? Então, hoje, nosso webinar aí é sobre a nossa ferramenta de dimensionamento de válvulas, né? Nosso HSS, seria o ITER Sizing Software, que apesar do nome bonito aí, ele é um software desenvolvido todo aqui no Brasil, por nós da ITER, né? E possibilita aí compartilhar com nossos clientes e parceiros uma parte dele, né, para que auxiliem a todos aí no dimensionamento e no entendimento de válvulas de controle. Bom, antes, só vou pedir uma licença para vocês, tá? Para apresentar um vídeo institucional de aproximadamente aí 5 minutos, para aqueles que ainda não conhecem a ITER, conhecerem um pouquinho mais sobre nós, tá ok?
Bom, é isso aí, pessoal. Agradecer novamente aí, tá? A gente está com um número bem elevado de participantes, tá? Então, pedir desculpas se tiver algum problema de conexão aí durante o vídeo ou o webinário, tá? A gente vai gravar esse webinário e caso alguém tenha algum tipo de problema técnico aí ou de transmissão, ele ficará disponível aí nas redes sociais da ITER, tá? Para que seja visto quando possível. Bom, eu vou iniciar aqui um pouco com um passo a passo aí para efetuar o download. Okay? Também, novamente, peço desculpas, porque a gente realmente teve uma alta adesão aí nessas últimas 2 semanas, após a divulgação do webinário. Então, tivemos alguns problemas aí, tá, do nosso site para fazer efetuar o download. Algumas pessoas não conseguiram, ok? Também tem a questão corporativa, né? Então, algumas empresas, existem algumas travas, alguns bloqueios que dificultam, né, o download de software para os usuários. Então, alguns casos foram referentes a isso. Então, peço que procurem o TI, né, das respectivas empresas para ver se o software não foi barrado pelo servidor. Mas também nós tivemos também os problemas técnicos em nosso site, que já foi resolvido, né? Mas alguns usuários ainda assim não conseguiram. Também tivemos um problema no nosso servidor no disparo automático, tá? Da mensagem de boas-vindas com a senha inicial. Então pode ser também um desses motivos aí, mas prometo que a gente evitou aí de resolver esses problemas durante essa semana, né, do webinário, por eventualmente poder ter o risco, né, de ter algum outro problema técnico que dificultasse a nossa apresentação de hoje. Mas na segunda-feira, todos os problemas levantados estarão sanados, ok? Bom, então o software ele fica disponível em nosso site. Quando você acessa a página principal, está carregando aqui, ele já aparece aqui em destaque, né? Com um clique aqui, e vai efetuar o download. Abrir o arquivo. Após efetuar o download, aqui está o arquivo executável, que lá irá fazer a instalação em sua máquina. A partir de então, vai aparecer um ícone do nosso software na sua área de trabalho. E quando você abrir, ele vai começar a carregar, ok? E vai aparecer aqui a telinha de login. Caso você não tenha cadastro ainda, você irá clicar em novo usuário, preencher aqui o formulário. Você tem a opção de trocar o logo, ok? Para tirar o logo da ITER e colocar o logo de sua empresa. Então você vai selecionar, ok? Então, eu vou manter o logo da ITER, ok? E aqui você efetua o preenchimento. Importante, pessoal, salientar, tá? A ITER não é uma empresa de telemarketing que vai fazer contatos aí para divulgação da empresa nem do produto. É mais uma questão aí de banco de dados mesmo. Caso tenha alguma dificuldade, né, com o software, é uma forma simples da gente entrar em contato com todos que efetuarem o download do software, caso necessário, tá? O e-mail é essencial que seja correto, pois só através dele que vocês vão receber a senha com acesso. Pois bem, depois de feita a primeira solicitação de cadastro, você terá o seu usuário e vocês receberão um e-mail de boas-vindas e receberão um acesso gratuito à plataforma básica do nosso software, ok? Então, vocês terão somente acesso às especificações de vocês, ok? Então, vocês estão num grupo aqui chamado um grupo autônomo, onde somente vocês, né, o próprio usuário, terá acesso às especificações aqui realizadas, ninguém mais, ok? E aqui vou explicar um pouquinho aí das ferramentas, né, disponíveis no software antes
de entrarmos aí na especificação de uma válvula, ok? Então, começar aqui na parte de consultas. Então, a gente disponibiliza algumas ferramentas aí de engenharia básica que são importantes aí, tanto no dimensionamento de válvulas, como outras questões aí, como, enfim, propriedades de água e vapor, rating de pressão de acordo com normas e conversões. Então, começar aqui pela área de conversões de unidade de medidas. É super completo, tá, pessoal? Então, você tem aqui até unidades que nem dizem muito respeito a válvulas, tá? Como, por exemplo, frequência, enfim, potência, e outras unidades que são referentes aí e muito utilizadas no dimensionamento das válvulas. Então, por exemplo, se nós pegarmos aí uma vazão mássica, por exemplo, transformação aí de quilo por hora para gramas por dia, por exemplo. Então, você seleciona as duas unidades, né? O D e o para, e você põe aqui o valor de entrada que você pretende converter, pronto, e aparece aqui. Caso você quiser inverter, né, essa conversão, você clica aqui e o software automaticamente já inverte, já retorna aqui o valor de entrada com o valor de saída, ok? Muito simples e muito útil, tá? Aí passando aqui para classes de pressão, aqui é muito interessante também essa ferramenta, nos permite aí visualizar de acordo com a norma de classe de pressão e com o material, quais são os limites aí de pressão e temperatura que aquela liga, né, aquele material suporta. Então, coloquei aqui um exemplo, vamos pegar aqui um aço carbono, pegar um aço inox, pegar aqui um aço inox. Aqui tem todas as opções de aço inox, duplex, laminado, forjado, fundido. Então, vamos pegar aqui um material, um inox 316 fundido, que seria o STM A351 grau CF8M, por exemplo. Então, ele já vai para o gráfico do rating de pressão de acordo com a norma. Aqui eu selecionei a ASME B16.34, que é a mais utilizada aí como construtiva de válvulas de controle. E aqui na classe de pressão, 150 libras até 4.500, que é o que prevê a norma. Ok? Como é um material fundido, aqui no caso a norma ela recomenda que vá até 2.500 libras. Então, vamos pegar aqui um exemplo, por exemplo, de 300 libras, está de acordo aí com o range de produto que está disponível no site. E aqui a gente pode ter as opções de ponto. Então, como eu ponho aqui, mostrar tabela de pontos, ele me mostra uma tabelinha simplificada de acordo com a norma, ok? Então, por exemplo, se tiver a 300 graus, a classe de pressão 300 libras permite com que a pressão vá até 32,22 kg/força centímetro quadrado. Se eu posicionar aqui o cursor dentro do gráfico, aqui na parte inferior, né, da telinha, não sei se todos estão visualizando, vai aparecer esse ponto que está de acordo com a norma ou aquele ponto que está ultrapassando os limites recomendados da norma. Se eu quiser incluir aqui a curva do vapor saturado no gráfico, eu seleciono aqui, vai me mostrar aqui a curva onde eu tenho o vapor saturado, né? E o limite de acordo com a norma, se vai atender ou não. E se eu quiser mostrar o ponto, eu seleciono aqui também, e aí eu coloco, se eu tenho aqui, por exemplo, 35 quilos, como está vapor saturado flegado, ele já me dá a temperatura do vapor saturado travada e me permite com que siga a curva do vapor saturado. Então, nesse caso aqui, como exemplo, ele já ultrapassa o limite do rating de 300 libras. Então, eu teria que utilizar uma válvula de 600 libras. Modifiquei aqui, ele voltou aqui e está dentro da norma. Se eu quiser um ponto
Diferente do vapor saturado, eu desflego aqui o vapor saturado e aí sim me abre aqui a temperatura e eu consigo colocar uma temperatura inferior, né? Ó, voltou aqui para o gráfico de 300 libras, ou superior, ele me ultrapassa aqui e me indica, ok? Importante dizer que no momento do cálculo da válvula, tá? O software considera tudo isso aqui de forma automática, tá? E já cria os alertas automáticos caso os limites sejam ultrapassados. Pois bem, depois temos aqui uma ferramenta muito interessante também, que seria o diagrama da água, ok? Então aqui você tem a curva do vapor saturado. Então para aquelas engenharias que fazem balanço de massa, enfim, fazem toda a análise aí do vapor saturado, redução isoentálpica, né, para cálculo aí de superaquecedores. Essa é uma ferramenta extremamente útil, né? Então você tem aqui, por exemplo, o gráfico do vapor saturado, mas se eu quiser adicionar um ponto, eu vou clicar nesse botão aqui e eu vou fazer. Então, se eu desflegar aqui, por exemplo, o vapor saturado, eu consigo preencher aqui. Então, se eu colocar, por exemplo, 35 quilos e manter a temperatura de 99,97 graus, o software me acusa o quê? Que esse fluido é uma água líquida, ok? E o ponto dele fica aqui, para quem tem familiaridade aí, né, com termodinâmica, o ponto fica localizado no local de água líquida. Se eu for lá e alterar a temperatura, por exemplo, para 400 graus, o software vai me indicar o quê? Que trata-se de um vapor superaquecido e o ponto vai ser posicionado no local aqui após a curva do vapor saturado como vapor superaquecido. Se eu quiser travar como um vapor saturado, automaticamente já me trava a temperatura. E aqui no caso ele me levou para o condensado saturado, né? Ou o vapor saturado viria aqui desse lado, na linha do vapor saturado. Bom, aqui são algumas ferramentas, aqui vai envolver parte de caloria, calor latente, calor sensível. Enfim, a gente não vai aprofundar muito hoje, porque a ideia, o intuito aí é mesmo mostrar as funções possíveis de serem feitas pelo software. Essa última função aqui, pessoal, ela não foi completamente desenvolvida, tá? Mas dá para apresentar uma prévia aí. Então a ideia aqui é permitir com que a gente faça um fluxograma simplificado a partir do software, tá? Então ela está aqui, pode ser que o download que vocês elaborem aí, ela não esteja disponível ainda, porque realmente ela não está pronta ainda, então eu não tenho muito o que demonstrar aqui, tá? Mas a curto prazo aí será possível inserir aí a simbologia de válvulas, né? Filtros, enfim, instrumentos aí. Toda a simbologia vai estar disponível para a gente poder gerar um fluxograma pelo nosso software também. Vamos lá. Então aqui, pessoal, aqui é o ambiente, aqui é a telinha onde a gente organiza aí os nossos projetos, tá? Então a cara dele aqui é a mesma cara do nosso software que nós utilizamos aqui internamente, tá? Para elaboração de nossas propostas. Porém aqui, então, somente a parte técnica que vai estar disponível, sem precificação, sem nada. Então, eu vou iniciar aqui com uma nova especificação. Então, a tela é bem parecida com o nosso software de elaboração de propostas. Então, aqui vai aparecer dados de cliente, segmento, enfim, que cabe aos senhores ou não preenchê-las a título de organização de vocês. Volto a dizer, somente vocês terão acesso a isso, tá? Mas, então, e as travas, caso você não preencha algum item obrigatório, o próprio software vai lhe informar. Então, nesse caso aqui, se eu prosseguir aqui embaixo na aba para itens, para especificar a válvula, ele vai me dar aqui um cálculo obrigatório aí, que é a região do cliente que não foi informada. É a única travinha aí, tá? Então, eu tenho que voltar aqui, o software vai me indicar
em vermelho aquilo que está travado. Aqui eu vou colocar a região. Coloquei aqui o estado de São Paulo. Eu posso completar com o município, enfim, mas somente isso aqui é necessário para prosseguir com a especificação. Como eu disse, aqui é uma versão básica, tá? Então, o primeiro acesso ele é disponível somente uma válvula de controle do tipo globo para aplicações de água, ar e vapor. Espero que todos entendam que esse é um software gratuito, né? Então, e a gente não tem o controle de quem baixa ele. Então, tem muitos concorrentes que a gente sabe que elaboram o download, e tem algumas empresas aí não autorizadas pela ITER, enfim, que compram válvulas recondicionadas, reformam ela e vendem como nova. Então, uma coisa é você ter a válvula, outra coisa é você saber aplicá-la de forma correta, né? Então, por conta disso que a gente tem essa restrição, mas conhecendo o cliente, conhecendo os usuários, é possível que a gente libere, né, mais opções aí de dimensionamento das válvulas do tipo globo e demais tipos de válvulas, como borboleta, de superaquecedores, válvula esfera, segmentada, enfim, toda a nossa linha de produtos. Ok? Então aqui eu vou iniciar com a especificação de uma válvula globo. Então aqui a primeira aba que a gente abre é referente à identificação. Então, se você tem aí informação área, serviço, a linha equipamento, né, a referência do cliente, tudo isso aqui vai sair no resultado final lá na folha de dados com todas as referências, tá? Como aqui a gente não tem nada, então o tag, por exemplo, eu vou colocar como hold, somente para constar. Aqui são a opção, caso tiver alguma alternativa ou não, que não é o caso, né? Então, se tiver um item 1 e desejar propor uma alternativa de dimensionamento, você vai criar o item 2 e tem a opção de flegar aqui se ela é alternativa ou não e informar qual item que ela é alternativa. Aqui ele está sem acesso porque é o primeiro item da especificação, então ele não pode ser uma alternativa. E aqui é o controle de revisões, ok? Então aqui já está flegada automaticamente a data de hoje, a pessoa que está elaborando e o assunto que seria a emissão inicial. Depois, caso eu queira fazer a revisão, eu vou alterar aqui a data, explicar, né, o que motivou a revisão, e eu vou clicar aqui em nova, vai subir a revisão e vai manter, né, o histórico e os arquivos das revisões anteriores. Então, após isso, a gente inicia aí a parte de especificação. Como eu falei aqui, a função vai ser controle ou tudo ou nada para a válvula do tipo globo. O que vai mudar? Somente a parte de acessórios, né? Então, se você manter controle, lá para frente você vai ter disponível alguns posicionadores, que você vai ter a opção aqui como default para selecionar. E caso seja uma válvula tudo ou nada, respeitando as normas construtivas, né, de uma válvula de controle, mas vai ter um controle tudo ou nada, vai ser selecionado chave fim de curso e uma válvula solenoide para essa função. Então aqui eu vou manter na função controle. Aqui aparecem as variáveis que a gente pode ter opção. Eu vou escolher aqui um exemplo na função redutora de pressão. Aqui nós temos o botão das unidades, tá? Então eu posso escolher aí entre 3 sistemas padronizados, ou então eu posso criar um padrão, tá? Então aqui o padrão inicial, ele veio aqui com a vazão máxima em quilograma por hora, a pressão em quilograma força por centímetro quadrado manométrico e a temperatura em graus Celsius. Então se eu vier aqui e vou salvar essa unidade atual como um padrão, ok? E aqui eu posso demonstrar para vocês, ó, o sistema métrico, ele alterou aqui a pressão para bar, sistema ângulo americano, isso mudou aqui a vazão para libra e por hora e para pressão para PSI,
o sistema internacional para quilo por segundo e Pascal manométrico, mas eu vou voltar aqui, não, eu vou carregar a unidade que eu defini como padrão, e aí vai de cada opção de usuário, tá? Então, se o teu cliente tem um determinado padrão, você pode selecionar e configurar o software para que sempre mantenha esse padrão. Aqui no Fluido eu vou ter apenas 4 opções, tá? Nessa versão do software. Por que isso, pessoal? Porque a gente fez uma forma de criar o dimensionamento para que ele não dê errado, tá? Então, válvula de controle, além da questão aí de muitas variáveis, tem a questão de conhecimento técnico de cada pessoa que está especificando. Então, a gente optou aqui por definir 4 fluidos, por quê? Porque o software vai induzir o usuário a concluir a especificação, selecionando o melhor tipo de material, tanto de corpo como de internos, o melhor tipo de gaiola, se é anticavitante ou não, se é anti-ruído ou não, e a gente só conseguiu fazer essas travas a partir de que o software entenda de qual fluido está sendo especificado. Então, isso é um cadastro bem complexo, né? E demandou muito tempo. Então a gente iniciou com esses 4 tipos de fluido, né? E a ideia é ir complementando esse banco de dados com mais fluidos para que tenha mais opções de forma segura, para que essa versão do software não permita que o usuário especifique uma válvula errada. Então aqui eu vou dar um exemplo aí de um vapor superaquecido. Notem que a temperatura de entrada ela ficou aberta para a edição, ok? Então aqui, ó, já cliquei de uma forma para avançar, o software já me deu um alerta, né? Então, ó, vapor superaquecido não possui o estado físico gasoso na temperatura de 99,97. E aqui embaixo ele dá uma sugestão de como resolver. Então, pode-se resolver o problema aumentando a temperatura informada. Então, vou pegar aqui um exemplo. Eu vou abrir mais condições de serviço. Então, aqui eu tenho a opção de chamar ela de uma mínima, normal ou máxima, ou até 24 condições, depende do processo. A gente recomenda que seja sempre 3 condições, né? Mas notem que o software ele vai permitir, né, diversos tipos de casos. Acho que o nosso é um dos poucos softwares aí que permite essa quantidade aí de casos para fazer a simulação. Mas a gente sempre recomenda nominal, mínimo e máximo para não complicar muito. Então aqui eu vou alimentar aqui uma válvula e uma situação, uma válvula que vai reduzir de temperatura, a pressão aí de uma caldeira de baixa pressão, de 18 quilos para 6 quilos. Então vou alimentar aqui algumas vazões e a pressão de 18 quilos. Caso a minha pressão seja igual, né, os dados de entrada sejam iguais em todas as condições, eu só preciso preencher a primeira coluna, depois eu clico aqui em constante, ele preenche automaticamente. Se eu quiser preencher com pressões, né, com dados diferentes, eu tenho que manter desflegado e aí o software me permite que eu insira dados diferentes. Como aqui é um dado exemplo, eu vou manter aqui um dado constante. Aqui eu posso preencher tanto o diferencial de pressão como a pressão de saída. Então, eu vou colocar aqui a pressão de saída de 6 quilos. E a temperatura de 250 graus do vapor. Então, aqui ele já me preencheu aqui a razão do calor específico, o fator de compressibilidade. Por quê? Porque trata-se de um fluido padronizado, né? Então, fluido água, vapor, não tem o que mudar, a gente já conhece esses dados. Caso fosse um fluido diferente, a gente não conseguiria fazer nessa versão aqui, mas nas versões possíveis a gente preencheria todos esses dados aqui, ok? Bom, se eu quiser que a FD apareça os dados de pressão crítica, eu flego aqui, ele já me dá a pressão crítica, a temperatura crítica e o peso molecular. Tá? Se não, eu desflego aqui, não vai me aparecer. Se eu quiser inserir um delta P de fechamento da válvula diferente
da pressão de entrada, né? Um ΔP maior. Então, eu tenho que alterar, em vez de pressão de entrada, que ele puxou automático, eu coloco aqui uma pressão informada. Então, digamos que a caldeira possa ter lá uma pressão máxima de 22 quilos, eu tenho que levar essa pressão em conta para o cálculo do atuador lá mais para frente. Se eu quiser incluir aqui uma condição de projeto adicional, eu libero a opção condições de projeto e eu coloco aqui os dados de pressão e temperatura para que seja levado em conta na seleção do material. Ok? Tubulações. Quando o cliente não nos informa a tubulação, a gente simplesmente coloca aqui uma observação, né, de que o efeito da tubulação vai ser desconsiderado no dimensionamento e o principal fator aí, que é o FP, vai ser igual a 1. Então, é importante que a gente saiba a tubulação, porque ela vai ser levada em conta durante o dimensionamento. Aqui eu vou usar uma tubulação de 6 polegadas, um schedule standard, tá? Caso a gente tenha como é uma aplicação de vapor, né, e tenha isolamento térmico ou acústico na linha, a gente tem a opção de considerar. O que vai mudar no cálculo? Vai mudar o cálculo de ruído, ok? Então, se o cliente tiver lá um isolamento térmico com uma espessura de 2 polegadas, mais para frente, ó, aqui no cálculo de ruído, ele vai ter um asterisco, vai ter uma observação que está levando em conta a atenuação do ruído. Então, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, notem que o ruído na condição máxima está em 96,8. Se eu retirar o isolamento, ele já está considerando, ó, de 96,8, ele subiu para 104,8, porque não está considerando a atenuação do ruído. Mas, enfim, então aqui é um primeiro passo, né, de inserção dos dados da condição de serviço. Como é uma válvula redutora de pressão, a gente tem essa opção aqui, tem um botãozinho que é uma calculadora, e quando você abrir ele, vai dar um fluxograma, um esquema aqui de montagem básico com alguns dados. E aqui é muito interessante, pessoal, para quem está habituado aí a cálculo de redução isoentálpica, né, a gente sabe que devido à redução de pressão, esse vapor ele vai ter uma redução de temperatura automática, né, através da válvula, uma perda de temperatura, né? Então, a temperatura de entrada, que era de 250 graus, né, que a gente pode ver aqui, por exemplo, após passar pela válvula e por essa redução de pressão, a temperatura vai passar a ser 228,72. Então, se nós fôssemos calcular aí um dessuperaquecedor, a gente iria levar a temperatura de entrada do dessuperaquecedor não de 250, mas de 228,72. Isso faz total diferença num cálculo de dessuperaquecedor. Muitas empresas não levam isso em conta na hora de calcular. E, de fato, é esse tipo de diferença que pode gerar um problema técnico no campo, né, quando a válvula e o dessuperaquecedor estiver em operação, por exemplo. Então, notem aqui, ó, na última linha, que é a entalpia, tá? Então, vocês percebam que a entalpia na entrada ela é a mesma entalpia na saída. Então, para quem está habituado aí, né, isso aqui trata de uma redução isoentálpica de temperatura através da válvula redutora. Ok, então, indo adiante para a seleção da válvula. Então, como eu disse, aqui é uma opção padrão. Então, o padrão nosso disponível é somente o padrão A, que é uma configuração bem básica. Não dá nenhuma opção, muito poucas opções aqui, justamente para evitar que o usuário cometa um erro, né? E a gente vê que está tudo vermelho por enquanto aqui. Então, a gente vai clicar aqui no erro. O primeiro erro é capacidade de vazão. Então, o tamanho da válvula atual não atende às condições solicitadas. Ele dá o mesmo erro para as 3 condições de operação, né? Então, aqui ele foi para a mínima. Pode-se resolver o erro alterando-se o diâmetro da válvula ou mudando o modelo da válvula. Então, a gente vai alterar aqui o tamanho da válvula. Nesse modelo aqui, vai até 2 polegadas. Notem que o erro não saiu, por quê?
O tipo da guia superior disponível aqui nessa opção do software está apenas 2 polegadas. Eu vou precisar de uma válvula maior, eu vou colocar aqui uma opção de gaiola simples, que vai me abrir aqui diâmetros maiores. A tubulação lá é de 6, eu vou iniciar o cálculo com 6 polegadas. Então a abertura aqui ficou ok, eu posso verificar aqui na curva que os pontos de operação ficaram dentro dos limites que algumas normas recomendam, entre 10% e 90%, está entre 42, 63 mais ou menos, 41,5, 62,7, tá ok. Porém, eu tenho um problema aqui ainda, pessoal. Eu ainda estou com um alerta em amarelo, que seria o ruído calculado, tá? Um ruído elevado, ó, 109. Se eu clicar aqui no aviso, ele vai me alertar, o valor calculado do ruído da válvula para a máxima ultrapassou o limite recomendado, que seria 85 decibéis. E aqui a sugestão: pode eliminar o aviso, alterando condição de serviço ou diminuindo o valor do ruído, selecionando uma série de válvula que possui interno anti-ruído. Aqui ele repete para todas as condições. Eu vou vir aqui, vou utilizar uma gaiola de baixo ruído de um estágio. O ruído ficou bem próximo do limite, mas está um pouquinho acima ainda. Só que notem, pessoal, a curva, depois que eu botei um estágio anti-ruído, ela passou a ser linear. Então veja que a válvula ficou dentro do limite recomendado, porém é uma válvula que está muito fechada, né? A gente pode trabalhar com uma válvula que tem uma abertura um pouquinho melhor. Então eu posso tentar diminuir essa válvula para 4 polegadas, por exemplo. Ó, notem que a abertura já ficou um pouquinho melhor, né? E pelo método de cálculo por sigma, a abertura da válvula, né, já fez com que o ruído aqui diminuísse um pouquinho. Por quê? Porque ela passou a trabalhar numa faixa mais ideal de controle. Ela é um pouquinho mais fechada, o sigma ali leva o cálculo a dar um ruído um pouquinho mais elevado. Então, mesmo selecionando uma válvula menor, onde eu aumentei a velocidade, eu tive uma redução no ruído. Notem que aqui a velocidade ainda está ok. Como a tubulação é de 3 polegadas, eu ainda posso tentar utilizar uma válvula de 3 polegadas, que seria a metade, né, da tubulação de 6. Então eu vou tentar aqui. Aí já não ficou muito bom, né, pessoal? Uma válvula de 3 polegadas, o CV já não atendeu, né, ficou muito aberto, ó, ficou fora do limite recomendado. Eu tive um aumento de ruído e eu tive um aumento aqui na velocidade que está fora do recomendado. A gente recomenda aí, ó, primeiro, tá vendo? Para o modelo ficou recomendado uma abertura aqui de 10 a 90%. E a calculada foi 98 na condição máxima. O próximo alerta, ó, ruído, 86,2, 85. O próximo erro, velocidade. Chegou em 0,64 Mach, né? Então ele daqui pode-se eliminar o aviso, aumentando o diâmetro da válvula. Vamos voltar para a opção de 4 polegadas, que é a opção aí que melhor se adequou. Aqui eu não tenho muitas opções de CV, nesse caso eu tenho apenas uma, tá? Justamente para direcionar o usuário a uma configuração mais padronizada. Importante voltar aqui. Se eu quiser simular aí dados de cálculo, a gente disponibilizou também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber, as engenharias que querem calcular uma válvula de segurança nesse processo, eu tenho que saber o quê? Qual que é a capacidade da válvula com ela aberta a 100% para poder especificar a válvula de segurança. Então, eu venho aqui no gráfico, eu elevo aqui ela até 100% aberta, nessas condições de pressão da condição máxima, nominal ou mínima, ok? Porque se variar a pressão de entrada e a saída, também vai variar o CV calculado, vai variar a capacidade de vazão com ela 100% aberta. E aí, ó, quando eu coloco aquela 100% aberta, eu sei que essa válvula, na pior das hipóteses, né, 100% aberta, ela vai ter uma capacidade de 31.427 quilos por hora. E a partir daí eu vou dar a possibilidade do pessoal especificar a válvula de segurança, né, para esse caso aí.
Então aqui vocês podem simular. E aqui no cálculo, dá todos os fatores utilizados aí, tá? Para o nosso cálculo. Importante dizer que o nosso cálculo, ele segue a norma ISA 75.01, que é a norma aí mais utilizada, que determina aí os cálculos de válvulas de controle. Beleza? Passando adiante, ó, ele me chamou aqui um alerta, tá? Por quê? Na classe de pressão do corpo. Então, aqui na classe de 150 libras, ó, eu puxo aqui no erro, ele me informa que o ponto não é atendido pela classe de 150 libras. E pode-se resolver o problema alterando a classe de pressão ou o material da válvula. Como aqui a gente tem apenas o material aço carbono disponível, o WCB, a gente tem que mexer na classe de pressão. Se eu quiser consultar aquela tabelinha lá de rating de pressão, eu tenho o atalho aqui no botãozinho ao lado e volta naquele gráfico da ferramenta que eu apresentei há pouco para vocês. Então notem que todos os pontos, né, eles estão ultrapassando o rating de pressão. Então volto aqui, vou selecionar 300 libras e aí os alertas sumiram. Se eu consultar, todos os pontos ficaram dentro aí da classe de pressão de acordo com a norma. Aí aqui, pessoal, aqui já é para evitar mesmo, então a gente levou em conta o material, o fluido vapor, tá? Todos os materiais correspondentes. Então aqui eu tenho uma coisa ou outra que eu consigo alterar, né? Seria a classe de vedação da válvula. A mais usada aí é classe 4, mas tem processos que o cliente necessita de classe 5. Isso aqui vai impactar no cálculo do atuador. Mas todos os materiais aqui, eles já estão de acordo com o que a gente recomenda para aplicações em vapor. Caso o meu cliente queira aí uma válvula, sei lá, com um material diferente do que esse que nós estamos sugerindo. Eu posso, não tem como alterar nessa opção do software, tá? Mas eu posso justificar essa diferença, né, caso ela possa ser utilizada. Então, por exemplo, se a gaiola lá o cliente pede às vezes que seja em 316 com Stilite, né? Para aplicações de vapor, a ITER não recomenda, porque a gaiola vai estar endurecida somente no ponto onde tiver o Stilite aplicado. Então, a gente sempre recomenda um material com tratamento térmico, né, que você consegue obter maior dureza em toda a superfície da peça, mas a gente vai lá e informar esse motivo. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, vai me abrir aqui uma opção de criar desvio técnico, e aqui eu tenho a opção de incluir isso. Então, digamos que o solicitado for um aço inox 316 com Stilite. E aqui o ofertado, já aparece o padrão, né, que está lá selecionado no software, aqui eu ponho observação. De acordo com a recomendação do fabricante, essa opção possibilita maior dureza em toda superfície da gaiola e não somente nos pontos de aplicação de Stilite. E dou um OK. Vai ficar um asterisco aqui na especificação de que aqui existe um desvio e aqui eu posso desviar praticamente todos os itens da proposta, ok? Mais para frente a gente vai ver como é que vai sair lá o resultado final. Aqui eu vou no comando, essa opção nossa já direciona apenas uma opção de atuador, ok? A gente tem diversas opções, então aqui já dá o fator de serviço, está sendo considerado, então aqui está 2.27. Se eu ir lá e alterar aqui o ΔP de fechamento para 26, esse fator de serviço ele vai ser alterado. Então, ao invés de 2.27, ele já vai reduzir, ó, foi para 2.45, ok?
Então, vou voltar aqui. Enfim, tudo isso é levado em conta durante o cálculo aqui. E se eu quiser a opção de uma válvula normal aberta, né? Eu altero aqui se é um atuador de inverso ou direto, ele me dá essas opções. Então, nesse caso aqui, ó, o atuador aberto não me deu certo, eu clico aqui nesse pontinho, me dá mais opções, eu seleciono um que está verdinho aqui para poder concluir a especificação. Ok? Vou voltar aqui no inverso para ficar fechado. Me dá uma opção apenas. Aqui eu tenho a opção de colocar a pressão do ar disponível. E aqui eu concluo aqui o dimensionamento da válvula e atuador. Aí aqui como comando principal seria o início dos acessórios. Então aqui a gente possibilita o posicionador eletropneumático. A gente dá aqui algumas sugestões, tá, de alguns parceiros nossos, ok? Então tem alguns fabricantes, alguns modelos, algumas linguagens, tá? Então Serhart, Profibus ou Fieldbus. Então alguns têm essa opção, outros não. Ok, então aqui a gente vai mexendo. Vou colocar aqui um da própria ITER, tá? Uma opção analógica de 4 a 20 mA. Mais para frente, como default, ele já me dá o filtro regulador e o kit de montagem para colocar o suporte dos acessórios. E aí, por último, pessoal, aqui eu vou para concluir a parte da pintura. Então, como a gente utilizou uma aplicação aí para vapor, o software já chama um plano de pintura específico para essa aplicação, ou seja, padrão ITER, né? Temperaturas acima de 120 graus, na cor alumínio. Aqui não dá muita opção para o usuário alterar a pintura, a gente usa o nosso padrão. Caso exista um tipo de padrão diferente, o cliente vai nos informar. Então aqui eu vou já dar o código da válvula certinho, caso o cliente especifique essa válvula e chegue nesse ponto, e ele queira uma cotação com a gente ou já formalizar um pedido, essa válvula está pronta para ser fabricada. Aí vocês me perguntam, poxa, eu não tenho acesso total ao software, eu quero dimensionar algo que não esteja, né, disponível. Como fazer? Então, o primeiro ponto, eu vou falar um pouquinho mais adiante, tá? E aqui só vou concluir a parte de exportar, né, esse material. Então, eu vou vir aqui e clicar na aba exportar. Eu vou selecionar o destino, né, no meu computador. Não dá muita opção, vai exportar apenas as folhas de dados. Se tivessem mais itens, me daria a opção aqui de colocar, né, somente as FDs que eu quero exportar ou todas elas. Vou dar em OK. E o software vai exportar o arquivo aí, os documentos referentes à especificação que nós fizemos. Aguardar um pouquinho. Ele já vai na tela. Então aqui ele abriu a folha de dados, com um layout aí seguindo o padrão da ISA, ok? Com todas as características da válvula, com memorial de cálculo simplificado aqui, com abertura, velocidades, ruído, a codificação da válvula, e tem uma notinha técnica aqui, ó, verificar lista de desvios técnicos, em anexo. Então, que aparece uma lista de desvios padronizada. Se tivessem mais desvios, ok, esses campos iriam estarem disponíveis aqui abaixo. Como nós fizemos apenas um desvio, então imaginem aí um projeto que tem aí 40, 100 válvulas, com diversos desvios técnicos, né? A gente fazia isso aí de forma manual antigamente, a chance de dar erro, divergências na inspeção com o cliente é altíssima. O software possibilita aí uma forma padronizada, ok? Digamos que nós temos aí um processo que não atende. Então aqui em cima é muito simples o menu, tá? Vou explicar agora. Então eu vou duplicar essa especificação. Duplicar desvios técnicos também, não é necessário, não. E ele me abriu aqui novamente o cálculo como um item 2, tá? E eu vou dar uma
complicada nesse cálculo. Vou colocar aqui uma aplicação de 42 quilos, por exemplo, na entrada, uma temperatura aí de 350 graus, para ele voltar no estado superaquecido. E com isso já vou travar. Ó, notem que já me deu um ruído aqui de 88, que eu não tenho muito o que fazer com essa versão do software. A minha abertura ficou muito baixa, eu não tenho como usar um CV especial. E aqui eu tenho a classe de pressão de 300 libras e eu não tenho essa válvula, a opção de 600 libras. Né? Então, travou tudo. Eu vou dar um OK, porque eu não vou conseguir prosseguir a partir daqui. E vai ficar como indefinido. Qual que é a opção? A ITER não tem acesso, pessoal, a essa especificação. O que vocês vão poder fazer? Tá vendo que tem uma setinha aqui para cima e uma setinha para baixo? Vocês podem exportar o arquivo XML dessa FD. Então, eu vou fazer o download apenas do item 2. Vou dar um OK. Eu vou selecionar aqui o local de destino. Salvar é 501.203. Enviar para a ITER. A ITER irá receber esse arquivo. Aqui é o nosso software na versão total, né, que nós temos aqui. Eu criei aqui uma aba do webinário de hoje. Ok? Notem que tem muito mais campos a serem preenchidos, né? E aqui eu vou importar esse arquivo que a ITER recebeu do cliente para fazer a análise dessa especificação. Importei, fiz o download, ok? Recebi os dados de operação que vocês fizeram e aqui eu vou concluir a especificação com o meu acesso total. Notem que aqui eu tenho mais opções, tá? De complexibilidade, eu tenho mais tipos de válvulas do tipo globo, eu tenho mais estágios, quer dizer, no meu usuário, então a gente tem alguns usos, por exemplo, um funcionário novo de empresa, tá? Ele também não tem acesso a toda essa tela aqui. Por quê? Porque ele não está apto ainda a fazer um dimensionamento de algumas válvulas. Então ele vai ter um acesso no início A, assim como quem baixa o software pela primeira vez. Depois ele vai ter acesso somente àquilo que já está projetado, né, que já foi vendido pela ITER. Aquilo que é normal também, que é algo que não tem nada aí de especial. A partir daí, ele vai ter acesso àquilo que não tem nem projeto. E, por último, aí especial, que é o que a equipe de desenvolvimento da ITER tem acesso para poder simular e desenvolver novos processos. Então, aqui nesse caso, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, tenho que melhorar esse ruído aqui. Então, vou colocar mais um estágio. Já eu consegui o ruído, porém a minha abertura está muito baixa ainda. Apesar de estar dentro do recomendado pela norma, né, pelo nosso conhecimento, sabe-se que isso não está recomendado. Eu vou escolher um CV um pouquinho menor. Eu vou colocar um mínimo aqui já de 65. Notem que a abertura já ficou muito melhor, ok? Com o interno reduzido, mantendo o diâmetro da válvula. Eu vou prosseguir. A temperatura de 350 graus e a pressão de 42 quilos ultrapassa aqui, né, o rate de pressão de 300 libras. Eu vou colocar 600 libras. Resolvi um problema, porém ainda assim, ó, eu tenho uma dificuldade em selecionar um anel de vedação compatível com a temperatura que subiu. Então eu vou ter que alterar o tipo da válvula para assentamento metal-metal. Eu mudo o modelo da válvula e aí eu não preciso de anel. Pronto, resolvi esse problema. Vou calcular o atuador. Notem aqui que já tem uma opção maior de atuadores, né? Porém, o que o software puxou aqui automático
é o mais ideal. A gente tem o acesso aqui ao memorial de cálculo do atuador, ok? Caso, enfim, eu não encontre nenhum atuador disponível para essa aplicação, aí eu tenho a opção aqui de desenvolver um atuador compatível, ok? Sabendo aqui, mas não é o caso desse exemplo. Aqui eu vou ter acesso a todos os fabricantes de posicionadores. Se eu quiser desenvolver um posicionador com algo, enfim, adicional, que não tenha cadastro, eu consigo digitar manualmente a partir do que está aqui disponível, né? Enfim, e aí eu vou concluir a especificação e devolvê-la ao cliente. Olha, a válvula ideal, né, para o processo aí que você não conseguiu calcular é essa daqui. E se avançar o processo, o cliente quiser uma proposta comercial, já está no nosso registro, né, após esse consentimento aí do cliente, né, nos enviando esse arquivo XML para elaborar a proposta. Ok, pessoal? Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Então, mas eu acredito que deu para passar aí a base da nossa ferramenta, né? Depois que vocês fazem o cadastro do software, a gente consegue manter um contato com o usuário através do e-mail hss@br.iter.com e responderemos as dúvidas, analisaremos com a nossa equipe a questão dos acessos, tá? Com nossa equipe de vendas externas, enfim. Então, cada caso é analisado individualmente, tá? Conto com a compreensão aí de todos, que não envolve somente a questão aí de segredo de projeto, mas também envolve a segurança de que o usuário vai estar apto ou não a ter esse acesso maior. Pessoal, a gente estendeu um pouquinho o tempo aí, mas eu vou pegar aqui algumas perguntas que nos foram feitas, somente para esclarecimento aí. Então, eu peguei uma pergunta aqui, caso a válvula for com um atuador que não seja pneumático, elétrico, por exemplo. Então, realmente, essa versão inicial ela não é apta, tá? Porém, vocês nos enviando o arquivo XML, né? Eu vou vir aqui na minha versão completa. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, digamos que ele seja um atuador elétrico. Então, eu vou selecionar aqui um atuador elétrico. Eu tenho alguns cadastrados, tá? De algumas empresas parceiras, porém, a maioria não vai ter cadastro. Porém, eu vou abrir aqui meu memorial de cálculo. E eu vou verificar aqui os principais dados, né? Então, seria a força requerida pela válvula em sua abertura, a força requerida pela válvula em seu fechamento, a força máxima admissível nessa haste e informar esses dados ao fabricante do atuador elétrico. E ele vai dimensionar esse atuador, nos vai devolver e a gente vai complementar a especificação, né, a folha de dados, com a informação do atuador elétrico. Ok? A próxima, então, se eu precisar de uma válvula de controle com solenoide, é possível? É possível também, tá? Naquela versão básica para download não está disponível. Justamente a ideia é o que? É segmentar mesmo, né, o mínimo de opções, né, para que o usuário consiga concluir sem dificuldades, tá, a especificação, mas após o envio, na nossa versão full aqui, né, ou se o cliente tiver uma versão atual, eu consigo incluir. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Então, vou colocar aqui um comando de posicionador, puxou aqui um default e me habilitou aqui um comando secundário. E aí eu vou colocar aqui que justamente é o que? A válvula solenoide. E aqui eu vou selecionar diversas válvulas solenoides cadastradas ou incluir uma válvula solenoide que o cliente tenha como padrão. Ok? Para finalizar, pessoal, eu tenho aqui mais duas perguntas, tem mais umas 15 perguntas, tá? Peço desculpas, mas
aí a gente responde por e-mail às demais, tá? Em respeito aí a quem tem o horário limitado aí para poder preencher o questionário, para poder receber o diplominha, ok? Então, no caso de... Desculpa, Yami, qual que é a pergunta? Tá. Como baixar o arquivo, né? Então, notem aqui que na aba superior do software, você tem dois botõezinhos aqui, né? Vou até pedir para melhorar aqui o desenvolvedor, para que esse botão seja um pouquinho mais intuitivo, né? Um baixar arquivo ou subir arquivo, tá? Então, essa setinha. Então, para baixo é para fazer o download e aqui o para cima seria para fazer o upload, né? Para baixar. Então, você vai clicar aqui no baixar, na setinha para baixo, vai selecionar a FD que você quer extrair o arquivo XML. Ok, então eu tinha feito esse daqui, clicar em OK. Aí vai aparecer aqui onde você quer salvar, e aí a partir daí você pode encaminhar esse arquivo por e-mail para a gente concluir aí a especificação da onde você parou. Ok? E no caso aí de aplicações para outra, né, para finalizar aí a última pergunta, no caso da versão aqui inicial, não, tá? Somente esses 4 fluidos, porém a gente pode liberar para alguns usuários uma versão que esteja habilitada aí a mais fluidos e até mesmo aqueles fluidos que não possuem cadastro. Por exemplo, aqui no meu ambiente total, ó, eu tenho aqui diversos tipos de fluidos cadastrados, ok? Então, se eu escolher aqui enfim, sei lá, pegar qualquer um aqui um pouco mais conhecido, vai. A amônia, por exemplo, ele me dá aqui já uns dados padrões, né? Mas se eu quiser editá-los, eu vou, por exemplo, um fluido comercial aí, óleo xisto, por exemplo, que não tenha cadastro. Então, o software, quando eu digitar aqui, ele vai entender que é um fluido a ser cadastrado. Eu vou ter que preencher o peso molecular, se ele for gasoso ou se ele for líquido, eu altero aqui. Enfim, e eu tenho que preencher todos os dados que eu tenho conhecido desse fluido para poder concluir o cálculo. Ok. Bom, pessoal, teve uma perguntinha aí também se a apresentação vai estar disponível por vídeo. Vai ter sim, tá? Então, todo mundo que se cadastrou aí, a gente vai compartilhar o link, ok? Peço desculpas aí se alguém teve problema de conexão. Enfim, como forma preliminar aí, eu sei que foi pouca informação quanto à válvula, a projeto, especificação. O intuito era mais apresentar o software mesmo. E qualquer dúvida aí a gente continua à disposição com nossos contatos. E muito grato aí pela grande adesão, pela maciça participação de todos aí até o final. Então, lembrar aí para preencher o questionáriozinho, para a gente poder enviar um certificado a todos. Ok? Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira e tudo de bom a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.